Meus amados, que Deus continue nos sustentando, nos guardando, nos preservando para seu louvor e glória. Guarde Deus a nossa família em seu nome e para o louvor do seu nome. Quero nesse momento olhar com os irmãos para o livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, para a nossa meditação a partir desse momento. Assim diz então a palavra do Senhor. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus nos abençoe através da leitura da sua palavra e da exposição da mesma a partir desse momento para a nossa edificação e para a glória do seu nome. O nome Jabes significa literalmente, meus irmãos, aquele que causa dor, conforme expressado aqui no versículo 9. Então este é o significado do nome Jabes, aquele que causa dor. Temos aqui, meus irmãos, um breve exemplo de caráter piedoso de um membro da linhagem de Judá. Jabes veio da linhagem de Judá e o texto nos traz à tona a respeito do caráter piedoso deste homem. O texto também nos diz mais que Jabes foi ilustre, isto é, o mais notável, respeitado, o piedoso da sua família. Entre os seus irmãos ele foi o mais piedoso, como bem destaca o versículo 9 dizendo, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E aqui a expressão ilustre nos traz o sentido de alguém notável, respeitado, e aqui a palavra que eu aprecio é piedoso no meio da sua família, entre os seus irmãos. Assim foi Jabes, um membro da linhagem de Judá. E quero então refletir com os irmãos, a partir desse momento, olhando para a seguinte pergunta que nos fará refletir a partir deste momento. E a pergunta que traz para o nosso coração é: o que aprendemos com a oração de Jabes? Primeiro, aprendemos a nobreza da submissão e humildade de Jabes. O versículo 10, a primeira parte, nos diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. A partir dessa expressão de Jabes, nós podemos destacar e podemos afirmar que não lemos nesta leitura bíblica que Jabes fez uma oração exigindo algo de Deus. Não é o que nós notamos, não é o que nós percebemos, não é o que lemos aqui nas Escrituras Sagradas, no texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, a primeira parte do versículo. De forma alguma nós estamos vendo Jabes fazendo da sua oração, exigindo algo de Deus para si mesmo. Não vemos isso. Como também não vemos na sua oração a petulância, determinar que Deus o abençoe e alargasse suas fronteiras, ou seja, alargasse suas terras. Não vemos essa petulância, não vemos essa irreverência, não vemos esse desrespeito para com Deus. Muito pelo contrário, nós vemos em Jabes uma posição que seja muito coerente àquilo que se espera de um servo do Senhor, que se espera daquele que busca em Deus uma resposta para a sua petição, para a sua oração, para aquilo que ele lhe roga, mas que isso seja feito dentro dos parâmetros de Deus. Logo nós aprendemos aqui com Jabes que não se vê de forma alguma uma petulância, alguém determinando que Deus o abençoasse e alargasse as suas fronteiras. O que de fato não se vê aqui nesse texto e não se vê nessa expressão de Jabes, lamentavelmente, vemos esse tipo de oração sendo feita por muitos aí afora. No sentido de exigir algo de Deus, de determinar para que Deus venha cumprir
em suas vidas aquilo que eles estão rogando, pedindo, mas não de uma forma que seja piedosa, que seja submissa e que esteja centralizado a humildade e a vontade de Deus dentro de um contexto de oração, como nós bem percebemos aqui no comportamento de Jabes. Meus amados, a nobreza da submissão e humildade para muitos nos dias de hoje seria fraqueza de fé. Seria uma expressão de fraqueza de fé naquilo que está se pedindo para Deus. Porque hoje em dia o que acontece no meio de muitos líderes e aqueles que são liderados por eles, que são ensinados a determinar para que Deus lhes conceda algo que eles estão pedindo, que eles estão rogando, que eles estão exigindo algo de Deus. Como se Deus fosse seus servos. E aí você vê uma troca de valores absurda. E isso nós não enxergamos e não contemplamos de forma alguma na oração feita por Jabes. Jabes tem o seu comportamento nobre de submissão, de humildade. O que isto deve nos ensinar, irmãos, com todas as letras, que não expressa de forma alguma uma fraqueza de fé, mas que isso expressa sim uma dependência na humildade, na submissão e na simplicidade para com Deus. O servo não pode exigir algo do seu Senhor, mas ser submisso àquilo que ele está lhe pedindo e que ele lhe conceda segundo a sua vontade, segundo o seu plano, segundo aquilo que ele mesmo achar melhor para a vida do seu servo. A expressão que nós encontramos no texto que diz, tomara, onde ele declara no versículo 10, ó tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, tomara. Fala de um desejo pessoal, e Jabes estava tendo um desejo todo pessoal dele mesmo. Prover a Deus. É a continuação, como se ele falasse, prover a Deus que me abençoasse e me alargasses as fronteiras. E isso realmente nos faz pensar de forma muito simples, muito objetiva, dentro daquilo que está sendo pedido por Jabes diante do Senhor. Aonde ele está mostrando o seu desejo pessoal, mas prover a Deus, tomar a Deus, ou seja, segundo Deus, segundo o que Deus mesmo irá responder e determinar para Jabes, segundo a sua oração submissa diante do Senhor. Muitos desconsideram a expressão tomara, pois a mesma se estende à vontade de Deus e são poucos que estão submissos à vontade de Deus. Jabes nos ensina a partir desse momento que a submissão à vontade de Deus, isso deve ser uma prioridade na nossa oração. É reconhecer que Deus nos responde segundo o conhecimento amplo que Ele tem para todos nós, segundo aquilo que nós estamos realmente precisando para o momento, carecendo para o momento, e Ele assim nos responderá para o louvor da sua glória. Então, lamentavelmente, muitos desconsideram a expressão tomara, pois a mesma, mais uma vez, se estende também ao pensamento da vontade de Deus a se cumprir, e não o desejo do meu coração, e não a vontade do meu coração, mas a vontade de Deus que é perfeita e absoluta, segundo a sua glória, e para o louvor do seu santo nome. Meus irmãos, essa oração de Jabes não é modelo para aqueles que não são submissos à vontade de Deus. Então essa oração deve ser modelo para aqueles que são submissos, para aqueles que entendem que são servos, para aqueles que entendem que sua fé, de forma alguma, ela pode estar estreitamente ligada ao ensinamento que diz que se você exige, que se você determina, você está demonstrando para Deus que você tem fé naquilo que Ele pode fazer por você. Mas esse não é o ensinamento bíblico, não é o ensinamento da palavra de Deus, não é o ensinamento do Senhor Jesus para os seus filhos. E olhamos aqui nesse contexto do Antigo Testamento, alguém entre a linhagem de Judá que faz uma oração de submissão, de humildade, de simplicidade e que continua crendo que Deus poderia ouvi-lo e também poderia respondê-lo. Porque ele ora e roga
ao Deus de Israel, ao Deus dos antepassados que trouxeram até ele o conhecimento desse Deus. Então nós devemos estar atentos a esse primeiro ensinamento, esse primeiro comportamento de Jabes, quando nós temos aqui na primeira proposta para nós, em que aprendemos a nobreza da submissão e humildade nessa oração de Jabes. E isto é muito precioso e notório para todos nós. O que aprendemos com a oração de Jabes? Segundo, aprendemos que Deus é quem abençoa e preserva. É o que o texto deixa claro quando nós olhamos mais uma vez para o versículo 10, que continua dizendo: primeiramente, Jabes orou: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. A sequência é: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Então aprendemos que Deus é quem abençoa e preserva, conforme acabamos de ler aqui no texto sagrado. Seja comigo a tua mão, expressou Jabes. Essa expressão nos traz alguns ensinamentos. Primeiro, nos ensina sobre a presença de Deus para abençoar o que lhe foi pedido. Porque Jabes orou: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Ele pede isso na sua oração. Então logo nós aprendemos então o ensinamento desta oração, dessa expressão, seja comigo a tua mão, que nos traz atenção à expressão que diz respeito àquilo que foi pedido anteriormente por Jabes. Então nos ensina, irmão, a respeito da presença do Deus eterno, aquele que abençoa e aquele que traz a resposta do pedido que lhe foi feito. E assim nós vimos aqui na palavra de Deus. Segundo, nos ensina sobre a presença preservadora de Deus em face do mal. Porque Jabes também recorre a Deus, ele roga a Deus que lhe preserve do mal. Conforme o versículo 10 também continua nos ensinando: de modo que não me sobrevenha aflição. E aqui nós percebemos que ele está rogando a Deus a respeito de algo que poderia vir lhe afligir. E é aquilo que ele diz antes: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele ora a Deus, ele pede a Deus a sua bênção, a sua proteção, que Deus o preserve, que Deus o livre do mal, porque ele bem sabia que Deus mesmo poderia fazer isso a seu favor, e por isso ele ora dessa forma, ele clama e ele pede ao Senhor esta bênção de livramento para a sua vida. Porque ele crê que Deus não somente o abençoa, mas que Deus também, ele pode livrá-lo do mal, com sua mão poderosa, com sua mão forte, a favor daquilo que ele mesmo está lhe pedindo. Meus amados, devemos continuar sempre, continuamente. Devemos continuar sim, com certeza, crendo que Deus estende suas mãos para nos abençoar e nos preservar para seu louvor e para sua glória. Como assim ele fez com Jabes, ele pode muito bem fazer conosco, no sentido de estar nos amparando, nos sustentando, nos suprindo e nos livrando dos males que pode sucumbir às nossas vidas. Deus é aquele que preservou no passado, que preserva no futuro, que preserva no presente, e que nos preserva no futuro também. Como ele está nos preservando nesse contexto em que todos nós temos presenciado, temos vivenciado e temos estado aí então no meio dessa situação caótica e devastadora no Brasil e no mundo. Deus é aquele que preserva a vida dos seus para seu louvor, para sua glória. Vemos na oração de Jabes que ele expressa sua confiança e fé unicamente em Deus. A sua oração nos ensina isso. Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me
preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A nossa oração deve estar respaldada dentro daquilo que nós estamos lendo no texto. Dentro de uma expressão de humildade, de submissão, mas pedimos para Deus aquilo que nós estamos necessitando. À semelhança de Jabes, nós devemos fazer uma oração, ó amados, muito semelhante a esta, no sentido que Deus nos abençoe, nos preserve, nos guarde e nos livre do mal para seu louvor e sua glória. Mas nunca, jamais exigindo ou determinando que Deus faça isso ou aquilo outro a nosso favor. Aprendemos no texto a nobreza da oração, da humildade, da submissão a Deus e a sua vontade. Meus pensamentos finais para esta breve reflexão. Jabes orou pedindo, primeiro, a bênção de Deus. Segundo, o alargamento de suas fronteiras, suas terras, no sentido de serem prósperos. Terceiro, a sua preservação do mal. Quarto, que não lhe sobreviesse nenhuma aflição, conforme nos relata o versículo 10. É isso que nós enxergamos, é isso que nós vemos aqui na oração de Jabes. Mas ainda uma última pergunta. Por que Deus respondeu à oração de Jabes? Esta resposta, duas respostas, mas a primeira resposta nós encontramos no próprio versículo 9, que nos diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Foi Jabes mais ilustre, mais notório, mais piedoso entre os seus irmãos ou no meio da sua própria família. Piedoso. Um homem piedoso, um homem que tinha uma postura, um caráter de vida que glorificava a Deus no seu contexto. Uma vida piedosa chama a atenção de Deus, uma vida piedosa pode mover o coração de Deus a seu favor, uma vida piedosa honra a Deus, glorifica a Deus. E é isso que Deus espera de todos os seus servos que se apresentam a Ele como fez Jabes. E aí nós podemos, irmãos, responder aqui, porque Deus respondeu à oração de Jabes, porque ele foi um homem, um servo piedoso entre os seus contemporâneos, e aqui principalmente onde o texto fala, entre os seus irmãos ou no meio dos seus irmãos, na sua família. Uma segunda resposta para essa pergunta nós encontramos um texto bíblico no Novo Testamento que está estreitamente ligado com o comportamento de Jabes em orar ao Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 14 nos diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos responde, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos responde. Quando Jabes ele fala aqui no versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: ó tomara. Aqui está estritamente ligado a você se submeter ao Senhor, à vontade do Senhor, o desígnio do Senhor, a resposta do Senhor. Então a oração de Jabes ela estava estreitamente ligada com aquilo que é ensinado também no Antigo Testamento, que tal oração, que tal petição deve ser feito segundo a vontade do Senhor, porque Ele nos ouve, e não com petulância, e não com arrogância, e não com atrevimento, e não com uma ousadia que não é espiritual, mas muitas vezes carnal. Jabes nos ensina a orarmos ao Senhor com submissão, com humildade, sabendo que Deus mesmo é aquele que nos ouve, é aquele que nos responde, é aquele que estará atento à nossa oração quando orarmos segundo a sua vontade e para glorificar e satisfazer a sua vontade e não a nossa. Amados, que possamos orar à semelhança de Jabes, que possamos invocar o Deus de Israel hoje, mais uma vez, invocarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor e pedirmos a sua bênção, a sua direção para a nossa vida. Meus irmãos, que possamos orar uns pelos outros,
Oremos pela nossa família, oremos pelo fortalecimento espiritual da nossa família, oremos pela Igreja de Jesus no Brasil e no mundo, para que todos possam aprender com a presente situação e, aprendendo a situação, possamos ter um comportamento diferenciado quando as coisas voltarem à sua normalidade. Oremos pelos enfermos, oremos por aqueles que estão passando por necessidades diversas e vamos estar prontos para auxiliar e servir para a glória de Deus. O Senhor nos abençoe em Cristo Jesus com essas palavras, para o louvor da sua glória, e até uma próxima, pela graça e pela bondade de Deus. Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.